Corinthians entra no negócio e tenta dar chapéu no São Paulo pelo Alan, rapaz. Muita notícia de mercado da bola, novo escândalo surge no tricolor e várias e outras notícias do São Paulo pra gente trocar aquela ideia. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí pra mais um vídeo. Segunda-feira, 5 da manhã, vambora pra mais um vídeo. Muito bom dia pra todo mundo aí, né, que tá já de pé aí às 5 da manhã. Vambora aí, né, cara, pras últimas notícias do nosso tricolor paulista. Certo, minha rapaziada? Ó, segundona, tá? A preparação do São Paulo para a temporada segue a todo vapor. A equipe já está praticamente pronta para o jogo contra a equipe do Mirassol, nossa estreia na temporada no Paulistão. Já vamos estrear com a pedreira, fora de casa, né? O São Paulo teve aí dos grandes, pelo menos o pior tabela, né? Aí dessa primeira fase do Paulistão. Mas é isso, vamos pra cima aí. Hoje o Crespo já deve ter definido, né, os 11 que vão iniciar contra a da equipe do Mirassol. Confesso que estou um pouco curioso para saber, né, principalmente o que o Crespo vai fazer no ataque do São Paulo, né? O Caleri já está disponível, o Lucas está disponível, né? Se assim vai colocar um dos dois já para iniciar como titular, os dois, de uma vez, acho difícil, né? Tem o Tapia, tem o Luciano, né? Então, imagino que ele deva colocar só um ou outro, se é que ele vai colocar algum, né, desses dois aí para começar jogando, né? Uma dúvida, porque os dois aí, o Caleri não joga tem o quê? Desde o começo do Brasileiro do ano passado, né? E o Lucas viveu aí com aquelas dores no joelho a temporada quase toda de 2025, né? Então são dois jogadores que tem que tomar cuidado, tem que ter uma lupa ali, né? Ter um cuidado especial aí com eles. Então tô em dúvida aí se o Crespo vai começar com um dos dois, né? Aí como titular ou não. Tô curioso para saber isso aí, mas só vamos saber quando tiver perto da bola rolar, tá bom? Segundo informações, a CBF levou representantes de 19 equipes da Série A para uma imersão na Premier League, La Liga e Bundesliga. A viagem foi paga integralmente pela entidade máxima do futebol. O único clube que não participou foi o São Paulo. O São Paulo recebeu o convite, que não foi tratado como prioritário em meio aos escândalos que o clube vive, e não indicou nenhum representante para a viagem. Tá aí, a CBF fez aí, né, cara? Uma espécie de imersão, né, dos 20 clubes da Série A. 19 mandaram um representante, né, para fazer essa imersão aí na Premier League, La Liga, Bundesliga. É a CBF que pagou, né, toda essa viagem aí, evidentemente. E o São Paulo foi o único clube dos 20 da Série A que não mandou nenhum representante para essa imersão. Né, cara? É incrível como o São Paulo tá largado em todos os aspectos, né? Quando o clube não é, quando ou ele é mal gerido de alguma coisa, ou tá largado, né? Ou é mal administrado, trabalho mal feito, ou tá largado, né? É incrível as coisas que acontecem aí, no São Paulo, né? Simplesmente, aí, incrível o que acontece. Bizarro, cara. O clube no caso, tá literalmente largado às traças. Aí. Triste, né, cara? Ver aí ao ponto que chegou. Rapaziada, seguinte, ó, vamos seguindo aqui. Bora falar aí sobre o Alan. Já vamos entrar nesse tema aí envolvendo o Alan, porque o Corinthians tem interesse na contratação do Alan, né? O Alan tá aí negociando com o São Paulo, o Flamengo quer botar aí o Marcos Antônio no meio do negócio. Esse negócio entre São Paulo e Flamengo pelo Alan deu uma congelada por causa da questão do impeachment, né? Até o dia da votação do impeachment, não deve ter nenhuma novidade aí em relação a essa negociação. A gente imagina que seja desse jeito, né? E tá aí a informação que chega. O Corinthians fez uma oferta de empréstimo ao Flamengo pelo volante Alan. A diretoria rubro-negra ainda avalia o negócio. A ideia inicial do Flamengo é usar o Alan como uma moeda de troca. No São Paulo, por exemplo, o Flamengo tem interesse em Marcos Antônio e gostaria de envolver o Alan. O Flamengo não tem pressa para definir o futuro do volante. Então, o Corinthians fez uma proposta por empréstimo ao Flamengo, o São Paulo fez uma proposta por empréstimo para o Flamengo, né? Quando teve interesse no Alan. Teve interesse e fez a proposta por empréstimo. Depois que viu o Flamengo e esse negócio de querer botar o Marcos Antônio no meio do negócio envolvendo o Alan, né? Envolvendo o Alan aí. Aí, o que acontece? O Flamengo não respondeu ainda, né? Porque já acho que dá a proposta. E assim, sendo bem sincero, não acho que o Flamengo vai aceitar essa proposta do Corinthians, porque eles querem o Marcos Antônio. Eles vão, irmão, fazer de tudo aí para empurrar o Alan pro São Paulo para trazer o Marcos Antônio. É isso que o Flamengo vai fazer, porque eles querem o Marcos Antônio aí.
Aí setoristas trazem a informação que as conversas com o São Paulo estão congeladas em meio ao processo de impeachment, né? Então é aquele negócio, enquanto não tiver a votação do impeachment, que acontece na próxima sexta-feira, né? Falta quase uma semana aí para a votação do impeachment. Até lá, nada deve avançar ou se concretizar em relação ao Alan, né? Até lá não deve ter nenhuma novidade em relação a isso aí. Imagino eu, né, que pelo menos se você pegar as informações, tá muito claro que o Flamengo vai tentar, como eu falei, colocar o Marcos Antônio aí no negócio pelo Alan, caso não consiga fechar o negócio com o São Paulo. Aí imagino eu que só depois, né, em segundo plano, que o Flamengo vai tentar, né, ou vai ouvir aí a proposta do Corinthians, né? Porque os caras querem o Marcos Antônio, então é natural eles darem prioridade ao São Paulo para tentar o Marcos Antônio, que é um jogador que eles querem. Então é natural eles priorizarem o negócio do São Paulo por conta do Marcos Antônio, né? Então é isso. Vamos aguardar aí, como a informação colocou, o Flamengo não tem nenhuma pressa, né, em negociar ele. Então, tipo assim, o Flamengo pode meio que fazer leilão, né? Ver a melhor proposta, né? Aí, né, cara, pode fazer leilão aí e esperar o tempo que for até conseguir o melhor negócio possível que eles entendem que seja para o Flamengo, né? Então é isso aí que deve acontecer. Então vamos ficar no aguardo, né? Até sexta não deve, a princípio, ter nenhuma novidade. Vamos esperar, tá bom? Bom, pra você ver como tudo isso atrapalha, né, cara? Tipo assim, se o presidente tivesse renunciado já do cargo, tivesse se afastado já, né, já teria o vice lá comandando o clube, né? Já ia dar uma baita de uma amenizada desse tanto de escândalo que acontece no São Paulo, o São Paulo ia poder respirar, né? Um pouco mais aliviado, é aí. Essas negociações já poderiam caminhar, né? Ou para um desfecho positivo ou para um negativo, né? Já tem desfecho aí de contratar jogadores. Se não der para contratar, vai atrás de outro. Ah, não, aí não, vai ficar à mercê do bonitão do presidente que não renuncia e tem que esperar o impeachment até a sexta. E isso causa aí, né, cara, demora, espera, congela conversas aí, né, cara, de negociação para reforçar o time, pra você ver como tudo isso prejudica em todos os aspectos, mas é aquele negócio, né? Se tivesse preocupado com o São Paulo, ele saía do cargo, né? Responder na justiça, tudo que tinha para responder, se for inocente, voltava e tá tudo certo. Mas o cara tá preocupado com o ego, né? Com o poder, não tá muito interessado aí no São Paulo, né? Enfim. E falando no blogueirinho aí, né, que é ex-presidente do São Paulo, né? Ex-presidente porque ele não governa mais nada no São Paulo e é questão de tempo aí para ele sair, né, do cargo de presidente do São Paulo, tá? Olha essa, rapaziada. Em nota, o Participação, grupo político de Júlio Casares, confirma a saída da coalizão, e esse grupo aí, que é o Participação, que é o grupo do Casares, né? Simplesmente aí saíram da coalizão, né? Que é a base de apoio aí do Júlio Casares. Agora, essa aqui é uma questão que eu falei para vocês nos últimos dias. Teve já alguns grupos, né, aí políticos, que também saíram da coalizão nos últimos dias, né? A maioria já saiu da coalizão aí. Aí, ó, a pergunta que eu fiz, ó. Isso o que significa? Que esses grupos da coalizão que estão saindo, estão pulando fora do barco, esses grupos, eles aí se viraram contra o Casares e vão votar no impeachment na semana que vem, ou isso aqui é uma manobra política, né? Porque não dá pra confiar nesses caras. Não dá. Politicagem, ó, não dá pra confiar, né? Então, essa agora é a pergunta de $1 milhão. Esses grupos que eram da coalizão e estão saindo por quê? Manobra, estratégia política ou literalmente estão pulando do barco porque não estão mais aí segurando as mãos do Casares e vão votar no impeachment? Essa é a pergunta agora. Essa é a pergunta, né? O grupo Participação, né, que é o grupo aí do Casares, né, e que saíram da coalizão, soltou nota, né, e num trechinho da nota diz o seguinte, abre aspas, presta atenção, que a história nos julgue pela coragem de agir e nunca pela covardia de silenciar. O São Paulo merece respeito e nós vamos garantir isso. Fecha aspas aí, né, para um trechinho da nota aí do grupo Participação, né, que anunciou a saída da coalizão. Cara, vou repetir, que a história nos julgue pela coragem de agir e nunca pela covardia de silenciar. O São Paulo merece respeito e nós vamos garantir isso.
Então, ou todos os membros aí, né, do grupo Participação, já que vocês estão preocupados com o São Paulo, né, que merece respeito, né, falando aí de ter coragem, né, de não ter covardia, então esperamos que o grupo aí Participação, que se diz agora fora da coalizão, que votem, né, no impeachment do presidente semana que vem, né, porque São Paulo merece respeito, né, covardia então, né, que vocês tenham aí pulso firme, culhão e vote no impeachment do presidente na semana que vem. É o que a gente espera, né? Porque senão esse trechinho aqui, essas palavras bonitas, não faz sentido. A gente tem que ver na prática, né? Ir lá e votar no impeachment do presidente. Aí condiz, né, com a nota que soltaram. Agora, será se é isso? Não sei, não dá para confiar. Vamos ficar aí no aguardo, né? A percepção de quem acompanha o dia a dia é a seguinte: o Participação não largou a mão do Casares. A nota incentiva que os conselheiros participem do processo de votação, mas não indica um lado do voto. Bom, então tá aqui, né? Na visão de quem conhece aí muito bem a política do São Paulo, o Participação não largou a mão do Casares. Simplesmente é a nota incentivando os membros, né, cara? A votar do jeito que eles acharem melhor, né? Do jeito que eles acharem melhor, né? Eles não indicaram, né, conselheiros, vocês têm que votar nisso aqui, vocês têm que votar nisso aqui. A princípio é isso, né? A princípio eles não largaram o mão do Casares, apoia o Casares ainda, mas é uma iniciativa aí, né, cara, de deixar livre o voto, né? Sem fazer pressão, sem indicar no que eles têm que votar. Então vamos aguardar aí, né? Vamos ficar no aguardo. Política é um negócio complicado, né, rapaz? Um negócio complicado, mas não tem como não falar porque é isso que define o futuro do clube. Não tem como simplesmente aí, não falar, né? O presidente do Conselho Deliberativo, que está fazendo toda uma manobra aí para dificultar o impeachment do presidente, estava ontem no CT da Barra Funda dando entrevista para falar de política, né? Um ambiente que não é apertado, né? Aquele não é lugar de conselheiro, não é lugar de presidente de conselho deliberativo, ele é lugar de comissão técnica, os jogadores e funcionários que trabalham no CT, né? Ali é futebol, né? Então é difícil aí não ligar uma coisa à outra, né? Não tem como, tá? Rapaziada, mais um caso de escândalo aí no São Paulo que saiu na imprensa. Olha só essa aqui. Inclusive essa aqui envolvendo aí, né? Inclusive o presidente da Federação Paulista de Futebol no meio, tá? Olha aí, informação que saiu. O São Paulo paga 6.800.000 anuais a Milclean, que é uma empresa de limpeza de Otávio Alves Correia Filho, que é ex-sócio e aliado do presidente da FPF, que é o Reinaldo Carneiro Bastos. Os dois dividiram a gestão do Taubaté e da Federação Paulista por décadas. O contrato assinado por Casares em dezembro de 2024 é alvo de denúncia à Polícia Civil. Documentos mostram que a empresa deveria ter 96 funcionários por dia, mas em dezembro de 2025 o máximo foi 55. Tá, então está aí. O contrato do São Paulo com a Milclean, que é uma empresa de limpeza, tá? Está sendo alvo de denúncia da Polícia Civil, né? O contrato está sendo aí, é uma denúncia, né? Tá, vai ser investigado aí esse contrato, né? São Paulo paga 6.800.000 por ano, né, para a Milclean. Aí eu confesso que eu não entendi muito bem isso aqui, mas é o seguinte, os documentos mostram, né, que a empresa deveria ter 96 funcionários por dia, né? E em dezembro de 25, o máximo que, né, que eles viram que tinha ali era 55, né, o que dá quase metade aí, né, do que deveria ter, né? Então, mais um caso aí, né, de escândalo, mais uma denúncia e mais uma investigação que vai ser aberta aí, né, pela Polícia Civil, né, cara? Então, mais um caso aí, né? Já não tem muito o que falar sobre essas coisas, é só esperar aí as apurações e tudo que a gente já tinha que dar de opinião sobre corrupção e esquema do São Paulo, a gente já falou, agora é só esperar as investigações aí. Até as investigações aí. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Informação confirmada. A Polícia Civil pediu explicações do São Paulo sobre os 35 saques em dinheiros feitos nas contas do clube, totalizando 11 milhões de reais entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Os advogados responsáveis pela defesa do clube devem apresentar uma prestação de contas para justificar o uso de 11 milhões. Daí traz a informação, que é aí uma explicação do São Paulo.
São Paulo justifique, né, o porquê aí desses 11 milhões que foram retirados da conta do São Paulo, de janeiro de 21 até novembro de 25, né? A Polícia Civil quer explicação, tá pedindo explicação. Os advogados que defendem o São Paulo, né, aí vai apresentar aí uma prestação de contas para justificar. Tô muito ansioso aí por essas justificações, porque eu tô muito curioso para saber como, né, que as pessoas do São Paulo tiraram 11 milhões das contas do clube durante esse período. Tô muito ansioso para saber o que esses advogados, o que o São Paulo vai apresentar, né, aí para justificar, o que aconteceu, né? Então eu tô muito ansioso aí para essa justificativa do porquê que foi tirada essa grana altíssima do São Paulo. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.